Vamos lá, pessoal. Vamos hoje, então, falar um pouquinho mais sobre a parte do aluguel de usinas, que foi o lançamento que a gente teve no último dia 13 de janeiro. E aqui a gente traz para vocês, então, um pouquinho mais de como é que vai funcionar para o cliente final. Então, nesse treinamento, nós não vamos falar sobre captação de investidores, mas sim como ofertá-lo para o consumidor final, para o cliente final, aquele que a gente vinha ofertando somente sistemas de energia, também agora como que a gente pode ofertar a parte da venda, do aluguel também, né? Além da venda. Então, como ter uma outra carta na manga. Quais os tipos de cliente que vale a pena a gente falar sobre o aluguel e quais que não valem? Porque às vezes tem cliente que não vale a pena a gente comentar. Então, vamos lá. Então, primeira coisa falando para vocês, o que vai ser um cliente ideal para que a gente venda, para que a gente alugue sistema de energia? Até eu ainda estou com o negócio de venda, né? Mas vamos lá, de aluguel. É o ideal um cliente consciente que busca reduzir contas com energia. Então, ele tem que ter essa ciência de que ele quer reduzir o valor da conta de energia. Se a conta de energia dele não for grande, não for alta, não adianta a gente insistir para o aluguel, porque ele não vai se tornar vantajoso para o cliente. Então, é interessante que a gente tenha essa informação de que ele tem um grande consumo de energia, e quando eu falo grande, nem é muito grande, às vezes somente um consumo um pouquinho maior do que 300, 500 reais, assim, para que dê viabilidade na venda do aluguel para esse cliente, né? Ele queira a sustentabilidade também e investir num futuro mais verde. Busca retorno financeiro significativo, que é a economia mensal que ele vai ter na fatura, e uma facilidade na aquisição do sistema. Então, o que a gente está fazendo com o aluguel, na verdade, é facilitar para que ele adquira daqui a uns anos o sistema dele de energia solar, né? Então, a gente faz dessa forma uma facilitação. Características essenciais e algumas que a gente não consegue fazer. É importante o cara ser proprietário de um imóvel com um telhado adequado. Se não for proprietário, mas que o imóvel tenha um telhado adequado, que seja bom para a gente fazer a instalação. A gente não vai instalar em telha francesa, que é aquela bem velha e ruim, aquela que todo mundo se arrepia, principalmente os instaladores, que ela quebra muito fácil, então telhados muito velhos, esse a gente não vai fazer. E, por exemplo, outro é fibrocimento 4 milímetros, que é aquele que não suporta nem o peso de uma pessoa estar em cima do telhado. E algumas telhas metálicas muito finas, muito antigas, aquelas que já estão corroídas, porque para dar goteira é muito fácil, às vezes dá uma ruptura muito fina ali no telhado, já dá goteira e depois a gente passa muito pós-venda, tá? A gente vai vender isso em todas as regiões, então a maioria das regiões do Brasil, exceto, por enquanto, no norte, tá? Devido ao deslocamento do produto, a demora de chegar lá o produto. Então a gente está tentando viabilizar um outro fornecedor. No momento, em qualquer região, exceto o norte, e sempre próximos às unidades, então próximos a vocês que estão ali fazendo as vendas, seja, por exemplo, Guarulhos, na região em volta de Guarulhos, ali perto de São Paulo, a gente pode fazer. O que a gente não quer fazer, por exemplo, uma venda muito longe, colocar uma lá no oeste do Mato Grosso e a gente não tem ninguém lá, então é sempre importante a gente ter alguém próximo à região. E um cliente que esteja disposto a um contrato de longo prazo, de 5 a 10 anos. Então, ele tem que estar disposto e saber na cabeça dele que vai ser um aluguel por mais tempo. Não vai ser um aluguel de 1 ano, mas é um contrato mais longo de 5 a 10 anos. Alguma dúvida até aqui? Sueli, pode falar. Você fala a localização, mesmo aqui, eu estou em Guarulhos, mas é Jundiaí, Campinas, que é interior, o meu acesso que é a facilitação, é isso? A gente não quer, por exemplo, tu venda, que tu mora ali em Guarulhos e vender lá no oeste de São Paulo, lá perto com a divisa, entendeu? Às vezes fica ruim. O outro lado, digamos assim, lá para a divisa com os outros países, entendesse? Para aquele lado lá. A ideia é assim, se deu algum problema no cliente ou coisa assim, precisa fazer um pós-venda, que tem alguém perto, né, que possa ajudar um pouquinho, entendeu?
tá, se você, a gente vai botar um único sistema lá longe, e não tem mais nenhum outro perto, fica muito oneroso eu deslocar alguém lá fazer manutenção, coisa do tipo, né? Agora não, eu vou pegar uma cidade X lá, eu vou botar várias vendas naquela região lá, ok? Então é mais fácil a gente ter um parceiro lá perto que vai ajudar em manutenção, pós-venda, atendimento cliente, né? Assim, a gente quer evitar, assim, aquelas vendas pingadas, né? Que você vai botar uma venda aqui, outra lá, 300 km à frente, entendeu? Entendi. Então, vou continuar aqui. Então, como que a gente torna essa proposta mais irresistível para o cliente? O que a gente fala, o que a gente foca? Então, a gente foca nos benefícios, nas vantagens do aluguel de gerador como a economia real, ele vai ter uma economia real na conta de energia, então isso ele vai acontecer. Vai ser um negócio sem muita burocracia, porque não precisa ir para o banco, não precisa alienar equipamento, não precisa fazer alienação de imóvel, carro, sabe? Toda aquelas burocracia que o banco tem, às vezes, para fazer financiamento. Claro que vai ter uma análise de crédito, isso a gente não escapa, mas é uma análise de crédito mais simplificada para aprovação. Então, a gente vai fazer isso internamente, aprova, faz o cadastro ali, faz o contrato, faz a instalação do sistema, sem que ele tenha que colocar um investimento inicial. Porque até em outras empresas que estão ofertando isso, elas cobram um valor inicial do cliente para fazer essa instalação, eles cobram um investimento. Na Projeto é sem burocracia, então a gente faz tudo por aqui. E uma segurança, uma tranquilidade que a gente precisa passar para ele. Porque como o contrato é um valor fixo, sem reajuste anual, hoje ele vai alugar o sistema dele por, sei lá, R$800. Esses R$800 vai ser ou no contrato de 5 ou no contrato de 10, R$800. Então isso é importante a gente deixar para o cliente. E que no final do pagamento do contrato, o sistema ele é transferido, é doado para o cliente após o término do contrato. Então, quitou a última parcela, ele fica com a doação do equipamento. Alguma dúvida aqui? Eu vou falar um pouquinho mais abertamente depois sobre esses passo a passo, tá? Então, vamos lá. Abordagem. Como que a gente tem que abordar para o cliente? Primeiro, como eu disse antes, desculpa, entendam as necessidades do cliente, vejam se ele realmente encaixa no perfil de aluguel. Porque nada adianta a gente ir lá ofertar para ele se ele tem um telhado ruim, se ele não tem não tem um consumo de energia alto. Ele não vai fazer porque é tudo irregular. Às vezes a gente pega assim umas residenciais que é muito irregular, que até fazer isso a gente vai ter que atualizar poste, vai ter que fazer um investimento, e não nós, né? O cliente. E aí ele não é o nosso perfil ideal. Então, olhem o cliente, se as necessidades deles vão ser atendidas com o aluguel. E as expectativas também, porque o cliente tem que ter a ciência que isso é um contrato de aluguel e não uma compra. Ele tem que ter ciência que se ele fizer no financiamento, ele vai pagar um pouco mais, mas o sistema dele é dele. Com o aluguel, ele vai ter um contrato um pouco mais longo, não vai precisar colocar imóvel, enfim, toda aquela burocracia de financiamento. E aí a gente apresenta as soluções sob medida, continuando da mesma forma, é aquele cliente, é o sistema para ele, e aí a gente faz para ele, não é um sistema padrão, tá? Foquem bastante na economia, no que ele vai ter de resultado financeiro, que vai ter um gráfico, não coloquei nessa apresentação, mas o Christian mostrou da outra vez, vai ter um gráfico mostrando para o cliente quanto que é a economia dele mensal, quanto que ele vai continuar pagando para a concessionária e quanto que ele paga de aluguel para nós, tá? E aí, usem também essa parte de sustentabilidade que agora está entrando esse ano mais ainda, né? A parte de crédito de carbono, essas coisas assim, de redução de carbono, no caso, e o impacto positivo para o meio ambiente, que são menos construções de hidrelétricas que a gente vai ter ao longo do tempo, porque já não tem muitas áreas disponíveis para fazer. Então, tem várias coisas na parte da sustentabilidade que a gente pode abordar com o cliente. E aqui um pouquinho mais do fluxo de como é que vai funcionar. Então, quando o cliente tem interesse, a gente vai cadastrar ele, vai fazer a análise de crédito, assina o contrato de interesse, então nós vamos assinar um contrato de interesse, e aí depois a gente envia os dados para a concessionária para ela fazer a aprovação. Ou seja, não é garantido que o cara tenha interesse que ele vai ter a instalação dele, porque a gente vai primeiro consultar se vai ter viabilidade de fazer
o projeto na concessionária, porque como vocês sabem, algumas concessionárias já estão com reprovação de fluxo, reprovação de projeto por causa de reversão de fluxo. É reversão? Inversão de fluxo, inversão. Então, a gente precisa primeiro aprovar e ver se está tudo certo. Ou se a gente não pega algum padrão inadequado, ou se o cara tem algum problema com a concessionária, enfim. Então, primeiro a gente aprova o projeto dele. Aprovando o projeto dele, ele entra para uma fila de instalação. E aí, nessa fila de instalação, ele vai receber o contrato de aluguel mensal, a gente faz a instalação, nas primeiras faturas ele começa a pagar o aluguel mensal e também acompanhar o sistema. E aí, lembrando, uma coisa é geração e outra coisa é o aluguel. Ele não vai pagar para a gente o valor conforme a geração. Ao dizer agora que a gente está no verão e a geração está alta, ele vai pagar um aluguel alto. Ou no inverno, que a geração está baixa, ele vai pagar um aluguel baixo. Não. É sempre linear o mesmo valor. Alguma dúvida? Vamos seguir. Aqui só abrir um pouquinho mais ainda sobre o processo. Então passa sobre análise de crédito, faz o contrato ali, com todas as informações claras sobre o aluguel, instalação, manutenção, direitos e responsabilidade de ambas as partes. E aqui tem um detalhe, a gente vai fixar datas de pagamento do aluguel. Para que fique mais fácil a gente organizar o fluxo de caixa e depois fazer o repasse para os investidores do sistema. Então, o pagamento vai ser em datas fixas de 5 e 15 do dia, 5 e 15 dia de cada mês. Ah, Suene, mas eu recebo no 7º dia útil. Então, entra no dia 15. Ah, mas eu recebo no dia 28, que é muita gente que recebe no finalzinho do mês, né? Entra com pagamentos ali no dia 5, se for interessante. Então, a gente vai trabalhar com o pagamento nessas datas, com valor fixo e sem reajustes anuais, tá? E tem a possibilidade de compra, né? Aqui eu esqueci de escrever um pouquinho mais. Então, o Sueli, ele está conosco já, ele fez um prazo de 10 anos de contrato, chegou no 3º ano, ele quer fazer a compra, a possibilidade de compra adiantada. Ele pode sim fazer. A gente faz o cálculo do que ele já pagou, e aí a gente desconta o que ele já pagou do contrato total, e a gente faz essa conta para ele fazer a quitação e receber antes do sistema. Então, essa possibilidade, ele tem também de fazer isso, antecipar a compra do equipamento. Ó, possibilidade de compra do equipamento com desconto proporcional ao tempo de contrato. Certo? E aí, aqui um pouquinho mais sobre as responsabilidades das partes e o que é interessante a gente deixar claro para vocês, tá? A manutenção é de responsabilidade do cliente fazer pelo menos uma limpeza anual do sistema. Porque como o sistema dele é de aluguel, quanto mais energia gerar, às vezes ele pode estar gerando mais do que o proposto. Então, por isso que é importante ele deixar o sistema dele sempre limpo, tá? Sempre limpo, organizar, isso a gente, se ele não quiser fazer, a gente pode contratar junto com o pós-venda, mas a limpeza anual precisa ser feita, porque o aluguel dele vem, então se ele não manter o sistema bem cuidado, limpo, ele não vai ter a geração que ele precisa, né? E a gente também pede o acesso, o imóvel, para que a gente, se precisar fazer alguma manutenção ou vistoria do sistema, a gente tenha acesso. Como já vem acontecendo com todos os clientes. A gente já pede acesso quando precisar ir lá fazer uma manutenção, alguma vistoria, verificar alguma coisa que talvez pode estar com problema, que o cliente nos libere isso dali. Nós vamos fazer um seguro de responsabilidade, então a locadora que a gente vai contratar aquele seguro completo para equipamento, mas se o cliente fizer alguma coisa por mau uso, a responsabilidade é dele, como todos os outros, igual na venda do sistema. Tem o seguro lá de 1 ano, mas se o cara, já aconteceu, o cara vai lá e precisa de um disjuntor, tira o nosso disjuntor, coloca um outro menor ou mais barato, e aí acaba dando problema. Então, isso, querendo ou não, o seguro não cobre, tá? O cliente, ele pode cancelar o contrato com uma multa de 30% do saldo e o equipamento a gente retira dele, tá?
E quem só pode mexer no sistema durante o prazo de contrato é a equipe da Projeto Solar. A gente só se for permitido algum prestador de serviço nosso, autorizado. Que qualquer mexida, e o cara ficar inadimplente, alguma coisa assim, a gente pode ter algum equipamento danificado e não sabe. Então, é exclusivamente nosso. E aí, agora, trazendo para o nosso CRM, onde que a gente vai pegar esses clientes que a gente já tem na nossa base? Então, vamos lá. A primeira etapa que eu quero que vocês olhem é lá no Perdida Negociação. Eu vou até mostrar aqui no Groner. Ele fica lá embaixo, bem nos últimos funis ali. Ó, tô abrindo aqui o Groner, ó. Vocês precisam rolar aqui embaixo, ó, é o último. Bem aqui embaixo, aqui em negociação. Então, eu sugiro vocês conversarem com esses clientes que estão nessa base de perdida negociação. Por quê? Desistiu pelo valor. Agora, ele não vai ter valor inicial para fazer investimento. Ele vai pagar aluguel, então ele não tem mais essa objeção de valor. Não aprovou crédito. Talvez ele estava com crédito comprometido, ou nome sujo. Se tiver nome sujo, não vai aprovar, mas ele está com crédito comprometido porque não aprovou o crédito. Isso aconteceu em muitos na BV, no Santander. Que às vezes, como eles já têm bastante financiamento, eles não liberam por causa da renda. Então, pode ser isso. Condição de pagamento. Ah, não quis pagar à vista, não quis fazer parcelado, não quis fazer. Tem a opção agora de aluguel fixo mensal, que fica bem maior. Fala, Cris. Aqui, só complementando o que a Sônia falou, esse exemplo de cliente ali, algumas vezes vai ter cliente que ele vai falar, ah, não, eu não quero fazer agora, talvez ano que vem, ou então, cara, ele vai dar alguma desculpa porque não quer comprar naquele momento. Como a gente falou, ele pode fazer assinatura do sistema, ou ele vai pagando com a própria economia dele, sem fazer financiamento, sem nada, e daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele decide comprar o sistema, ele pode tanto comprar direto com a gente, como ele pode daí sim fazer o financiamento e fazer a compra pelo saldo, né? Então, aquele cliente que ele dá assim, vou esperar mais um pouco, talvez ano que vem, é um argumento para ele fazer o aluguel e depois ele pode fazer a compra, entendeu? Exatamente. E aí a gente tem alguns status que a gente não consegue vender, né? Tipo, o cara que a gente não consegue mais contato, o que tem problema estrutural, se já tem problema estrutural, como é que nós vamos fazer, né? Não vai ter estrutura para... E os que já fecharam com o concorrente. Então, esses últimos 3 a gente não tem como reverter. Mas olha só, 4 bases aqui de clientes que a gente não usava mais, a gente pode retomar com esse novo produto de aluguel. Então, é bem legal, bem interessante. E aí, o outro que o Cris falou, o retomar negociação, que está um pouquinho mais para cima lá no Groner. Deixa eu mostrar para vocês. Então, retomar negociação está aqui embaixo de negociação, tá? Antes de contrato, ó. Retornar. Esse aqui é basicamente aquilo que o Cris falou. O cara não quer fazer agora. Deu 1000 desculpa para dizer assim, eu até tenho interesse, mas não agora. Então, todos esses caras, a gente tem 2.526 negócios aqui parados, que a gente pode ofertar para eles. Quero esperar, mas assina agora e depois você já faz o seu financiamento se tu quiser. Você tem essa possibilidade de ganhar desconto lá na frente pelo que você já pagou. Então, isso é muito legal de poder fazer com o cliente. Ele para de te enrolar, vou fazer isso daqui a meio ano. Não, vou fechar a venda agora. Vamos fazer toda a análise de crédito, já fazer o projeto e assim tu já vai gerando. Então, isso é uma boa tática, tá? Então, aqui no retornar negociação, usem todos os funis. E aí, o terceiro passo é buscar clientes novos. E aí são os que estão fora da nossa base, tá? Tentem buscar aqueles clientes que se encaixam no perfil de aluguel que eu falei lá no início. Procurem. E explorem indicações. Indicações sempre elas vêm muito bem-vindas. A gente sempre acaba utilizando bastante as indicações porque elas vêm mais quente. Então, a negociação já é meio que fechada, mais fácil, né? Então, tem essas possibilidades aqui. Oportunidades da gente utilizar na nossa base, no nosso dia a dia. E aí, trazendo alguns tipos de cliente, eu listei 4 aqui, para que vocês talvez procurem. Busquem redes de franquias. Isso é legal, porque eu estive visitando a 300 Gestão, que a gente vendeu um sistema de energia para eles, e aí a gente comentou sobre o aluguel de energia, né?
desculpa, o aluguel de sistema. E eles falaram, nossa, é que quando o franqueado ele compra, vamos pensar numa franquia de alimentação, ele tem um investimento tão grande em equipamento, em cozinha, naquele momento ele esgotou toda a rede de crédito dele no banco, e ele já está com tanto investimento, e se ele conseguir reduzir a conta de energia, para ele é um bônus muito maior. Então essas redes de franquia é interessante, mas não só alimentação, pode ser redes de lojas, como farmácias, por exemplo. Farmácia é muito bom. Geralmente, pelo que eu tenho percebido, as farmácias São João, Preço Popular, elas constroem um prédio só para elas. Droga Raia também, eu já vi. Elas acabam não pegando uma sala comercial, elas constroem um prédio. Então, isso também para o cara que fez o investimento da farmácia, pense em estoque, quanto que ele investiu, quanta linha de crédito ele não deve ter pego. Para colocar o solar na forma de aluguel, ele já tem esse custo mensal. Ele vai trocar e ainda mais barato. E ainda no final do contrato ele ganha o sistema. Então não precisa se preocupar com o crédito, pegar mais um crédito, mais um rotativo, né? A parte de comércios em geral também. E aí entra um pouco dessas farmácias que eu falei, supermercados, às vezes, verifiquem que geralmente tem bastante comércio que se encaixa. Casas Bahia, né? Eu lembrei da Casas Bahia por causa do Sidney. Tem algumas lojas assim que acabam tendo um telhado grande, um consumo baixo, mas não querem, para chegar num diretor e fazer um investimento de tal porte é muito difícil. Então, o ajuste orçamentário de troca de uma despesa já mensal de energia por outra, que fica mais barata, é muito mais fácil de aprovar do que a aprovação de um investimento, né? Outra, que isso aqui veio do Gilberto, que me lembrou. Escolas e instituições de ensino. As escolas, da mesma forma, para você conseguir num plano diretor, aqui entra até condomínios, coloquem condomínios também. Para a gente aprovar um valor para aprovação, onde a gente tem várias pessoas na diretoria, várias pessoas no conselho, enfim, para que você aprove o investimento, para eles também é difícil. Então, eles também fazem a mesma troca que eu comentei com vocês. Trocam o valor mensal da fatura por algo mais barato, tá? E pessoas e empresas que alugam um imóvel. Lembra aquela dificuldade que a gente tem? Mas eu vou colocar aqui na minha casa ou na minha empresa, mas o imóvel é alugado. Mas quanto tempo tu tem imóvel? Eu tenho 5 anos. Se o cara desistir e quiser fechar a empresa, ele só devolve o equipamento. E aqui a gente pode vender para esses caras, essas empresas que alugam os imóveis e não querem fazer investimento porque o imóvel é do outro cara. Eles alugam. Depois, se eles quiserem devolver, não tem problema. E aí, como que a gente faz a oferta no cliente quando a gente busca aquele cliente número 3? Fala, Sidney. Eu já tinha, você abordou agora isso aí, a questão do imóvel não é próprio, é alugado o imóvel. Então, ele pode devolver o sistema sem multa, sem nada, é isso? Acontece ou não? A multa ele vai ter, então, do mesmo jeito. Os 30% sobre o valor total do contrato. Do restante, do que falta. Entendi. Então, para esses que têm telhado, não é próprio, e aí ele está em segurança se vai ficar no imóvel ou não, e vamos dizer que ele queira mudar para um outro, ele vai ter a multa de qualquer jeito, por exemplo, ele vai para um outro imóvel. Se ele quiser mudar de imóvel, ele tem uma taxa que ele paga, a gente retira do imóvel atual e faz reinstalação no novo daí, tá? Vai ter só o custinho da mão de obra de instalação daí. Tá, depois a gente... O contrato continua. Não, então é isso, essa flexibilidade está ótima aí para a gente vender e o cara não ficar sentindo que está amarradão, né? É porque pensa assim, se ele fizer um financiamento e comprar o sistema, até o financiamento acabar, ele não pode desistir do financiamento. Ele não tem como desistir. E ali, pelo menos, ok, tem uma multa, mas pelo menos ele pode desistir, ele tem essa opção de desistência, né, do sistema. Então, continuando aqui, do item 3, trouxe para vocês aqui, como que a gente faz primeiro nesses clientes novos. Eu sempre indico vocês falarem primeiro para o cliente para fazer a compra do sistema próprio. Esse que a gente vem vendendo, o sistema normal.
Por quê? Porque a taxa de retorno dela é maior, e quando o cliente olha por economia, por retorno, por financiamento, se ele tiver condições, o sistema próprio para ele é mais vantajoso, tá? Então, sempre a gente tenta o máximo fazer ele adquirir o sistema, tentar fazer a parte dos financiamentos e facilitar de alguma forma a aquisição para ele. Não deu certo o sistema próprio, vamos para o aluguel, que aí depois a gente oferece o aluguel para ele da mesma forma, no final do contrato ele tem o sistema dele próprio. Eu sempre indico trabalhar com isso, que se a gente for muito rápido no aluguel, às vezes se ele tem interesse maior de fazer o próprio, o concorrente pode vir lá e fechar antes da gente. Então sempre é importante a gente ofertar o sistema próprio e depois o aluguel do sistema. Pode falar. Ô, Sueli, eu vou interrompendo, mas é pontuais as coisas aí. Eu sei que a gente tem que vender normal o sistema, isso que é o objetivo, mas vamos dizer que a gente vende é facilitar, ó, não se preocupa, e vamos para o aluguel. Ele comprar depois não é vantajoso financeiramente para ele ou não tem nada a ver com isso? Ele vai perder se ele for adquirir depois. Então, a gente faz o aluguel, no cálculo de você acha que não vale a pena ele fazer o aluguel? Se ele tem condições de pagar. Vale a pena assim. Sim, se ele tem condições, né, o que a Sônia quis dizer é o seguinte, se o cliente tem condições de comprar o sistema, a gente vai vender o sistema para ele. Não, ele não tem condições de comprar o sistema, não consegue financiamento, ou se encaixa em algum outro das condições que a gente comentou ali, que ele se interessa em fazer o aluguel, aí a gente faz o aluguel. E a Sônia está querendo dizer o seguinte, você não vai chegar para ele primeiro oferecendo o aluguel e depois tentar fazer a venda. Sim. Não, né? Vender mesmo, a gente vai com o objetivo de vender mesmo. Isso que ela quis passar, querido. Mas a pergunta, sim, é desvantajoso ele comprar depois? Vamos dizer que ele está em dúvida, não vai ter dinheiro. Não, é interessante para ele. Até para eu poder justificar lá para ele, você entendeu? Aí a gente vai para o segundo, que é aluguel, sem dúvida nenhuma, né? Não perde venda, né? Tá bom? Não, para o cliente é interessante sim. Ele fez o aluguel, depois ele tiver condições, ele quiser comprar, para ele é interessante sim. Tá bom, beleza. Até porque ele ganha o desconto daquilo que ele já pagou, né? Então ele ganha desconto disso também para poder fazer adquirir depois, posteriormente, né? Não fica sem opção, digamos assim. Sempre vai ter opção para que ele possa buscar a compra do sistema, né? Eu ia falar alguma coisa, fugiu, acho que daqui a pouco ela volta. E aí alguns cuidados que vocês têm que ter na hora do preenchimento lá no CRM, tá? Por enquanto, a gente vai usar os mesmos fluxos, tá? Vocês vão usar como se fossem solicitar um orçamento normal. Por enquanto, a gente vai manter nisso, porque já tem tanto fluxo, e até montar isso dali, eu quero ver como é que roda bem certinho, se a gente consegue manter o mesmo fluxo. Só tomem cuidado no negócio. Quando vocês entram no projeto, olha só, vocês entram no projeto em a aba dados do negócio. E aí, logo, depois dos dados gerais, tem tipo de negócio. Aqui vocês precisam alterar para aluguel de sistema. É importante fazer essa alteração para que na hora a gente for montar o orçamento, que ainda vai ser em planilha, a gente está desenvolvendo para dentro do Growner para vocês conseguirem fazer sozinhos, mas ele ainda não está pronto, logo deve estar. E aí, por enquanto, vocês vão usando o aluguel do sistema e aí volta para nós, a gente faz o orçamento para vocês certinho, tá? É importante também vocês anotarem o prazo de contrato que o cliente deseja. 5, 10 anos, o que ele quer de contrato para que a gente possa fazer certinho a mensalidade dele. E também vejam sobre a geração pretendida. Então, o que é importante ver? Às vezes o cara não tem só aquele local, ele quer mandar os créditos para outro local, como a gente vem fazendo, sistemas e tudo mais. Então, isso é importante informar, igual um projeto normal. E aí, aqui tem um negócio que eu preciso lembrar para vocês. O aluguel, o valor do aluguel, ele é fixo. E lembrando de novo, ele não é conforme a geração. Então, isso é importante lembrar, principalmente porque os primeiros aluguéis, agora até a gente fazer, vai entrar alguns no inverno. E aí o cliente vai abrir a boca desse tamanho. Mas minha geração foi menor, tive que pagar ainda conta de energia. Mas não é pela geração. Ele está ele está alugando um sistema por um valor mensal. Lá no verão vai ser ao contrário, ele vai pagar quase nada de energia e vai girar um monte. Então, isso precisa deixar bem claro para o cliente.
que é um valor fixo mensal. É como se a gente fosse pegar o ano inteiro, dividir por 12 e cobrar mensalmente. Então, vai ter alguns meses, principalmente no inverno, que vai faltar energia e ele vai ter que pagar. Principalmente no primeiro ano, até equilibrar as contas. Então, isso vocês precisam deixar muito bem, muito claro. Entendidos? Pergunta, Everton. O que vai mudar isso, o tempo de contrato de 5 para 10 anos? O valor da mensalidade. O valor que ele vai pagar fixo. O valor da mensalidade aumenta, mas, por exemplo, se ele fizer um contrato de 5 anos em vez de 10, a mensalidade não é o dobro, tá? É porque a gente calcula como se fosse juros em cima, né? Então, a mensalidade vai ser um pouquinho mais cara, mas ela não vai ser tão mais cara assim, né? Então, a gente normalmente vai tentar fazer o contrato no maior prazo possível. Porém, às vezes a situação do cliente é um sistema menor, uma região que não tem uma geração tão boa, energia mais barata, seja mais interessante fazer um contrato mais longo prazo para poder a mensalidade ficar abaixo da economia dele. Mas algumas regiões que não, a energia é mais cara, a geração é melhor, ou um sistema maior, né? Aqui a economia do cliente seria maior, ele pode optar por fazer um contrato um pouquinho menor, um prazo menor, para ter uma economia um pouquinho menor, só que acabar ele antes, né? E a gente também vai permitir, o cliente fez um contrato de 10 anos. Daqui a 2 anos ele, não, mas falta 8 ainda, não dá para a gente reduzir o prazo, a minha economia tá legal, a gente pode fazer reajustes no prazo do contrato aí, tá? Eu posso... a minha pergunta se vocês falaram, eu não percebi aí, escapou, mas quando a gente faz o aluguel, vai ter um percentual que ele pagaria abaixo da fatura dele ou vai ficar acima da fatura? Como é que vocês estão... O que vocês têm, assim, de modo geral, vamos dizer? Vamos lá, imagina o seguinte, é um sistema, eu vou chutar aqui, tá? Um sistema de 20 painéis. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, vai gerar, vamos dizer assim, um sistema de 30 mil vai gerar R$900 por mês de economia para ele. Usei esse exemplo aqui, é do Rio Grande do Sul. Tá, então, esse exemplo aqui, esse sistema aqui, um sistema de 26 mil, ele vai gerar uma economia de R$900 para ele. A parcela que ele vai pagar para a gente, deixa eu até ver aqui, 26... a parcela que ele vai pagar para a gente vai ser uns R$778. Então, isso aqui dividido por 901, ele vai ter uma economia de uns 14%, mais ou menos. Só que esse mesmo sistema, se eu for para Aracaju, se eu for para São Paulo, se eu for para Brasília, ele vai dar uma economia de uma geração, né, de 1.200, 1.300, 1.500. E a parcela que ele teria que pagar para a gente é os mesmos 700, entendeu? Sim. Então, assim, o percentual de economia não é fixo, porque cada situação é diferente. O telhado desse cliente aqui é norte, então ele vai ter essa economia de 14%. Não, é um telhado leste-oeste, que não que é de telhado cerâmico meio ruinzinho. A instalação talvez vai custar um pouquinho mais e a geração dele não vai ser tão boa. Então, em vez de 14%, ele vai ter uma economia de uns 9%, entendeu? E, vai ter reajuste de energia anualmente. Então, a economia dele vai variando. A parcela que vai pagar para a gente é sempre fixa. Não, beleza, tá joia. Então, vamos lá. Cristian, muta o microfone. Desculpa. Tem a pergunta do Rodrigo. Se ele fizer em 10 anos, a parcela fica maior? Não, ela fica menor. Se ele fizer em menos tempo de 10, daí aumenta um pouquinho, mas não dobra, tá? Não tem como dizer proporcional, porque cada região muda por causa da geração, tá? Então, isso tem que ser calculado por geração. Se vocês quiserem pedir até alguma coisa de tabelinha, para a gente deixar pronto, assim, para vocês terem na mão, assim, mais ou menos tanto, de vai sistema. ter tabela, tá? Eu estou montando já as tabelas. Até às vezes fica mais fácil chegar no cliente, eu quero uma economia de R$1.000, então teu aluguel vai ficar de tanto, mais ou menos, teu sistema fica de tanto, mas ele é bem variável por região, tá? Não tem como a gente chegar aqui e dizer para vocês, a economia do cliente vai ser 15%. Não vai ser, porque depende de cada região. Depende da região, depende do telhado, depende de todos aqueles quesitos, igual a gente faz um orçamento
Às vezes a mesma quantidade de equipamento num cliente e no outro dá diferença. O que a gente vai ter, por exemplo, um aluguel de 10 anos, a parcela ela é 3% do valor do sistema. Então a gente vai ter uma tabelinha que vocês vão poder ver. Ah, não, o valor do sistema do cliente deu 26 mil. Ah, tá, então 26 mil vezes 3% dá R$780. A economia dele é 901. Você já sabe que ele vai ter se você fizer o aluguel, ele vai ter uma economia de R$120 por mês. Então, essas tabelinhas ali, de quanto que é a parcela, vocês vão ter na mão. Então, podem fazer a proposta específica para o cliente, mas você fez um orçamento para o cliente ali, apresentou para ele, o cliente você viu que talvez dá para encaixar o aluguel, comentou para o cliente, ele perguntar, como é que funciona o aluguel? Você já vai ter certinho, não, esse teu sistema aqui, ficaria uma mensalidade de tanto por mês. Em 10 anos, em 8 anos ficaria tanto. Então, essa tabelinha a gente vai ter para vocês, né? Porque a economia dele é variável, mas a parcela é fixa. É um percentual fixo de acordo com o tamanho do sistema, né? Então vai ficar bem fácil para vocês ter isso na mão. Fala, Sidney. Suelen, você prefere que anote aqui as minhas dúvidas e no final a gente esclarece todas, eu vou interrompendo, eu vou... Não, você não interrompe. Melhor. Pode ir perguntando, pode perguntar. Tá. Existe a possibilidade dele pagar uma parte do sistema? Tem essa situação ou não tem? Por exemplo, eu tenho metade, eu tenho dinheiro, o resto, sei lá, não tem como fazer, sei lá. Existe a possibilidade. Agora, uma ideia que veio para mim aí, não sei se isso é viável ou não. Pode ser feito, só que o aluguel mínimo que a gente vai fazer é 25 mil. Então ele está fazendo um aluguel de um sistema de 50 mil, ele quer pagar metade e a outra metade ele quer fazer o contrato com a gente até pode fazer. Tá? Agora não, o sistema de 26 mil, ele quer 25 mil ou 26 mil, que nem está aqui. Ele quer 10 mil de entrada e quer parcelar fazer o aluguel dos outros 15, não vale a pena. É porque a gente tem uma taxa de gestão para fazer todo esse processo, né? Então tem que ter uma equipe que vai fazer monitoramento, vai fazer boleto, vai fazer cobrança e tudo mais. Se for um valor de sistema muito pequeno, não vale a pena para a gente, né? Ou seja, tem que ser aluguel alto, aluguel, a usina lá, o sistema mais caro que aí consegue administrar, então. Isso, a gente vai trabalhar com um mínimo de 25 mil, a gente ia trabalhar com 50, a gente reduziu para 25 para facilitar um pouquinho para vocês também, pegar mais clientes ali, mas contratos a partir de 25 mil. Então tá. O que for acima de 50 para ser no mínimo 25 mil para vocês poderem administrar, é isso? Tá bom. Porque senão o custo de operação, o valor do aluguel, ele não paga o custo de operação. Não, mas é bom ficar na cabeça que a gente faz qualquer negócio agora. Até sexta-feira, a gente tinha conversado, eu e o Christian, de deixar 50 mil, até isso está tudo em contrato, a gente vai ter que alterar. E aí o Ricardo nos lembrou dos sistemas de inversão de fluxo, que aí eles suportam máximo 7 kW de inversor. E aí esse orçamento aqui, até peguei lá do Rio Grande do Sul, que é um sistema de 7 kW de inversor, 26 mil. Então a gente vai passar por orçamentos acima de 25 mil e a taxa de retorno mensal tem que ser de 3% aqui nessa proposta. Então, vou ver os clientes que eu já tenho na minha base. Vou lá no Groner, olho tudo que eu já fiz orçamento e quais que desses aqui que não fechou que eu posso ofertar. Então, olhem, sistemas acima de 25 mil, e que aqui, a primeira taxa de retorno logo abaixo do valor, ele fica acima de 3%. Então, esses clientes vocês podem ofertar. Mas o cliente ficou 2,70, ele vai pagar mais caro. Então, para ele não vale a pena o aluguel, porque ele vai pagar em torno de 3% do valor na mensalidade. Então, aqui tem que dar 3%. Até quando a gente começou a testar, né, que estava conversando, eu e o Christian aqui, o Everton trouxe alguns clientes, e aí a taxa de retorno dava 2,4, não tem como vender. Não adianta, o cliente não vai fazer. Por que ele vai fazer um aluguel se ele vai pagar mais caro, né? Ele não vai fazer. Então isso é importante a gente deixar bem claro quando vocês forem olhar. Contrato, né, de 10 anos e aproximadamente 3% do valor é o que a gente já vinha falando, né? A gente vai falando, vai adiantando os slides, né? Mas é bom para relembrar. E esse aqui é meu último slide. É isso aí. Então, eu trouxe mais ou menos isso para vocês terem noção de como que a gente vai atender esses clientes. E agora eu abro para dúvidas. Vou parar aqui a apresentação e vocês podem ir me perguntando todas as dúvidas aqui sobre o aluguel de sistema.
Nada de dúvida? Estão dominando já. Bom, eu, como interrompi a tua apresentação direta, eu já acabei com a sua apresentação, não tem mais dúvida. Ninguém mais? Bruno, Lisandro, Isa, Gian, Rodrigo, que estão em vendas. Essa taxa de retorno, ela entra, como que ela é calculada? Quando você faz a proposta para o cliente, ela, naquele exemplo que a Sônia mostrou ali, por exemplo, nós temos 26 mil, ele gera R$900 por mês. Então, se você dividir o 900 pelo 26 mil, ele vai dar ali, por exemplo, 3,5%. Ou seja, cada mês que o sistema funciona, ele dá um retorno para o cliente de 3,5% do valor que ele investiu, né? Então, o aluguel do sistema ele vai ser 3%, né, no plano de 10 anos vai ser 3% do valor do sistema. Então, se ele tem uma taxa de retorno de 3,5%, ele paga o 3% e sobra meio para ele, entendeu? Por isso que a gente bateu em cima dessa taxa de retorno ali para ficar mais claro isso, né? Deu 2,7%. O cliente vai pagar 3%. Cara, o cliente, talvez ele não, eu topo fazer ali, eu vou pagar um pouquinho mais, mas daqui a um tempo o sistema é meu, né? Ele até pode topar isso, mas normalmente o cliente que vai topar fazer um aluguel é aquele que vai ter um aluguel mais baixo do que a economia que ele vai ter, né? E aí não fiquem presos só em residenciais, porque assim, o que eu mais vi que dá um retorno muito melhor para o cliente são aqueles clientes que estão lá no limite dos 75 kW de inversor. Aqueles que às vezes estão no grupo A e a gente muda eles para o monômio, né? Volta eles para a tarifação B. Cara, esses caras dá uma economia danada por causa da demanda. Se a gente conseguir, claro que ele não pode enviar créditos para nenhum outro local e nem receber. Isso precisa deixar claro, né? Nesses de 75. Do monômio, se for monômio. Isso, só, né? Monômio, isso. Então, isso a gente precisa. Mas se vocês olharem esses clientes grandes, a economia deles é muito boa. Quanto maior o sistema, você vai diluindo custos ali, né? Então, assim, ele vai dando uma taxa de retorno melhor. A gente falou com um cliente ali e o consumo dele não era tão grande na casa dele. Mas ele falou, não, mas eu posso fazer um sistema um pouquinho maior e mandar energia para casa do meu pai e do meu irmão? Cara, bota todas as faturas no mesmo titular, você pode. Então, faz um sistema um pouquinho maior, faz o contrato de aluguel. Depois, se tu quiser vender energia para eles, é contigo ali, né? Vai fazer o contrato de aluguel ali com a gente. Então, assim, pra gente, como é que ele vai fazer não faz muita diferença. O que importa é o tamanho do sistema e o valor que ele vai fazer com a gente, né? Ô Isa, essa apresentação eu já mandei no grupo, tá? Já mandei ali no grupo de vocês, no grupo do WhatsApp, depois eu posto também lá no Sults. Já enquanto o Cristian está explicando, já baixei e já mandei lá para vocês, tá? Esses clientes antigos que já temos proposta, mais é interessante a gente fazer a proposta de aluguel para retomar o contrato ou ir atrás dele para ver se é melhor 10 ou 5 anos e fazer a proposta. Primeiro, eu sugiro vocês voltarem a falar com ele sobre o investimento em energia solar normal, tá? O cara falou que não quer. Aí ele já te dá uma rasteira, já te dá uma objeção, não quero fazer, não vou fazer a aquisição. Aí vocês entram com ele com a parte de contrato. Eu sugiro levar as duas opções agora no início, até para vocês pegarem essa manha, digamos assim, entender, esse entendimento de qual que é mais vantagem. Como é só mudar para nós aqui na planilha o tempo, a gente consegue mandar bem fácil para vocês o tempo de retorno de 5 e 10 anos. E como o Cris vai fazer a tabelinha também, então a gente pode mandar para vocês ali essas duas opções. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma planilhazinha de Excel, que vocês vão colocar o valor do sistema, e ele já aparece a proposta aí com a mensalidade, tudo certinho, para o cliente, para vocês terem um padrão, porque não necessariamente vocês precisam fazer, fez a proposta de orçamento para o cliente, vocês vão pedir para a gente fazer uma proposta de aluguel. Como os valores são tabelados, você já pode passar para o cliente, na hora o cliente que se interessar em cima disso, né? Então, eu acho que é interessante apoiar o cliente antigo, porque se ele tem interesse em comprar o sistema, falar que, às vezes teve uma redução de preço, né, da época que ele fez o orçamento ali, ele tomar esses contatos, que a gente, de forma esquiva, ele não estiver muito interessado, você comenta, a gente tem a opção aqui de aluguel, assim assado, né, a gente instala o sistema, você não paga um centavo, né, para a instalação dele, vai ter uma economia mensal ali, e com a própria economia você vai pagando a parcela, e depois, do final do contrato, o sistema é teu, né? Então, faça exemplo para o cliente.
Eu comentei isso outro dia com o Jean, não adianta vocês querer passar informação demais para o cliente nesse primeiro contato ali, né, explicando sobre o aluguel, para o cliente ele vai se perder um pouquinho. Fala dos benefícios, a gente faz um sistema aqui que é um aluguel, a gente instala o sistema, você não gasta nada na compra dele, com a própria geração dele, com a economia que ele vai proporcionar, você vai pagar a parcela, e fica com uma economia para ti, fica com um saldozinho no teu bolso desde o primeiro mês. No final do contrato, o sistema é teu, tu tem economia 100% dele. Então, você passa os benefícios. Ele começa, mas como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Aí pode marcar uma reunião, por exemplo, com a gente aqui, até vocês entenderem bem. A gente ajuda a explicar para o cliente, eu passo uma informação para vocês, né? Para fazer essas primeiras vendas ali. E aí eu dou uma macete para vocês. Sônia, mas até a gente gerar a proposta, mandar para a Milena, ela monta e devolve para nós, a gente quer saber quanto que é. Olha só, prestem atenção. Gerem uma pré-proposta, como a gente organizou as de vocês, que está ficando bem próximo do valor. Pegam o valor do sistema que deu lá e fazem 3 vezes 3%. Vocês vão ter o valor mais ou menos do aluguel. E é mais ou menos, né? Mas é ali bem próximo. Então, vocês podem utilizar isso, às vezes, estou ligando para o cara ali, já estou conversando. Ele me pediu mais ou menos uma estimativa. Faz isso, gera para a proposta, pega o valor lá, sei lá, 30 mil, calcula aí 3%, R$900, vai te custar mais ou menos isso. E aí, como na pré-proposta ele já vai te dar economia dentro do PDF, é só tu fazer um menos o outro, tu vai saber mais ou menos quanto que vai dar de redução. Tá? Outra coisa que eu esqueci de colocar na apresentação, lembrem-se que ele vai ter 2 faturas para pagamento da concessionária nossa. A nossa é mensal, é um boleto que a gente vai entregar para ele, um carnezinho lá no início da contratação. Ele pode, depois, se ele está boleto atualizado, perder o carnezinho. Isso não é problema. Para a gente receber, a gente dá um jeito, né? Isso vocês não se preocupem. Mas é importante falar para ele que ele vai ter 2 faturas. A mensal do aluguel e a do residual da concessionária. Oi, Suelen. Eu acho que vocês já falaram, mas a questão da inadimplência, se o cara parar de pagar, eu acho que não tem como, né? Porque o cara, ele paga a conta de luz hoje e não fica sem. Mas, só para eu entender, se o cara não ficar pagando, porque vai vir uma conta reduzida para ele, não é isso? Da concessionária, e mais a mensalidade do aluguel. Como funciona aí, no caso? O cara não está pagando. Eu sei que... Se a gente quiser ser bem sacana, a gente consegue até desligar o padrão da entrada dele. Se a gente quiser ser bem sacana. Sei. Dá para fazer isso. Então, assim, a gente vai tentar resolver com ele de formas amigáveis. Sim. Em último caso, a gente aplica a multa do contrato, retira o sistema. Entendi. É isso aí, tá. Depois ele vai... de cortar, ele também não vai... Por isso que eu estou falando. Eu tô com uma pergunta, tá mas... Tem gente que consegue fazer isso, às vezes. O caso mais simples, a gente vai ter um monitoramento do sistema, a gente dá um comando aqui, o inversor desliga. Então, a gente tem uma economia de 20%, no mês seguinte ele tem a fatura de energia mais cara, né? Então, para ele é interessante manter certinho com a gente do que pagar mais caro para a concessionária, né? E se mesmo assim a gente ficar inadimplente, a gente vai lá, retira o sistema e leva para outro cliente. Entendi. E aí a questão de só o fato de cortar, o cara já não vai querer ficar, porque é uma conta que é muito difícil. Mas é só para entender o problema final, como é que ficaria. Tá certo, tá certo. Essa é uma coisa que eu acho que talvez a gente não comentou, mas estamos trabalhando agora com o painel 610, DH, full screen, bifacial, o melhor painel que a gente já teve. E assim, quando eu conversei com o pessoal da DH, quando eles vieram aqui visitar a gente no finalzinho de dezembro ali, perguntei assim qual que ia ser o painel que provavelmente ia dar uma estabilizada, que ia ser o modelo mais trabalhado deles. Falaram, em ter o 610, 615, vai ser o top, que a gente vai ter provavelmente um ano e meio ali, que é mais ou menos assim, estão chegando no limite, né, da eficiência ali, para fazer painéis mais potentes, mais eficientes que esses, vão ter que botar painéis maiores, né? Então, assim, chegaram no tamanho assim que, não, ele já é um pouquinho maior, 610, eles não vão fazer maior que isso por enquanto. Então, é o melhor painel que a gente tem no momento. A intenção é fazer instalações todos com eles, principalmente por ser o full screen. Tá menos sujeira, o cliente tem que limpar menos vezes, ele vai ter uma geração mais legal ali, né? Então, é interessante para todo mundo. E pensando que é um painel que, cara, ele vai durar mais de 30 anos. Então, pensando assim, eu vou fazer um sistema que eu contrato 10 anos, eu quero que ele dure o máximo possível.
daqui a uns anos o cliente quer cancelar o contrato, de forma de print, esse painel tem que estar em bom estado para poder botar em outro cliente. Isso a gente vai trabalhar com equipamento top de linha só. Mais alguma dúvida? Fechou? Se tiverem dúvidas, podem me chamar, pode me acionar, a gente vai ajudando vocês nesse produto novo. Eu sei que vai ter dúvida na hora da gente estar lá apresentando para o cliente, daí começa a vir as dúvidas, né? Mas mandei a apresentação ali para vocês, o que precisarem de material também. Eu vou criar um resumido essa semana para que vocês possam mandar para o cliente. Esse que eu mandei para vocês eu indico não enviar, porque é um interno para eu ensinar vocês a vender. Então não mandem para o cliente. Aí eu vou criar um essa semana e mando para vocês um mais comercial, formando as informações que sejam mais interessantes e um material mais persuasivo. Vai ter depois o material para investidor também, né? Que a gente vai mandar para vocês. A minha pergunta, o Suelen, consegue fazer criativos aí para a ideia é fazer o tráfego pago, que eu vou alavancar em cima disso daí. Se puder fazer já os criativos já focado para o aluguel e para a venda também, porque aí eu vou trabalhar as duas coisas. E aí acho que vai ser, quem quiser também divulgar, eu acho que seria interessante já fazer esses folders aí para a gente poder colocar nas mídias, né? Pode deixar, faço sim. Se eu esquecer, tu me dá uma lembradinha. Então, pessoal, o treinamento é esse. Encerramos por aqui nessa segunda. Passando para avisar, espera aí, vou cancelar aqui a gravação.